Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com vocês para fazer uma live com um assunto hoje muito importante, muito difícil para muitas pessoas, mas que nós precisamos enfrentar para que a gente consiga lidar melhor com a questão. Hoje nós vamos falar sobre o luto, sobre as perdas, sobre aquilo que deixa às vezes um vazio em nós e nós não sabemos como lidar. Boa noite, Zilda, seja muito bem-vindo, Cleiton, muito boa noite, obrigado pela presença de cada um de vocês, o quanto que nós estamos aqui para trocar, né, muitas vezes ideias, a participação. Boa noite, Everton. Seja muito bem-vindo, cada um de vocês. Como é muito bom tê-los aqui conosco, né, nesta noite. E o quanto eu me sinto honrada, Marcelo, boa noite, honrada de estar aqui e poder contar com a participação. Eu quero deixar aqui disponível para vocês as perguntas. Quem quiser compartilhar alguma dor, alguma coisa que de repente queira contar, queira desabafar, será um prazer ouvir. Boa noite, Márcia, muito bem-vindo. E hoje eu vou estar sorteando um livro sobre o assunto, que depois eu vou falar. Então, todos que estiverem por aqui, todos que ficarem aqui participando da live, vai concorrer, né? Nós tivemos aqui o sorteio, a Ilma, né? Foi sorteada com a sessão e agora hoje nós vamos sortear um livro sobre o assunto. Então, vai ter alguém anotando, né? O nome de cada pessoa que estiver aqui, que possa continuar conosco para que seja sorteada com esse livro que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, tá bom? Hoje a gente vem falar de um assunto, como eu disse, um assunto importante, um assunto que merece o nosso respeito, merece o nosso carinho e merece a nossa atenção, tanto para quem está aqui, quem continua, e também ao respeito a quem se foi. E nós vamos falar também a respeito, boa noite, Fabiana, seja muito bem-vinda, Almir, Sidneia, muito bom ter vocês aqui nessa participação conosco. Fiquem à vontade em falar, em se posicionar em relação ao que acham, né? O som tá legal aí, gente? Tá tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Também é importante vocês sinalizarem para que a gente possa ter uma transmissão legal, né? Para que todos possam participar. Então, nosso assunto de hoje, as perdas e o luto. Um assunto realmente que não é fácil de ser falado e muito menos de ser vivido, não é mesmo? E vamos entender um pouquinho o que é o luto, né? O luto, ele pode acontecer de várias formas. Não é só a questão da perda, da partida de alguém, mas também pode estar relacionado com um emprego, um relacionamento. Boa noite, Cláudia, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Pode estar relacionado também com, como eu falei, um emprego de muitos anos, um relacionamento, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, com as chuvas, naquele período em que as pessoas perderam, não foram pessoas também, mas muita gente perdeu a casa, perdeu as coisas que estavam dentro da casa, seus pertences, fotos, toda uma história. Isso também não é fácil. E é claro que se a gente for falar assim abertamente, falar, mas perdeu coisa a gente recupera, pessoas não. Pois é, mas o quanto é triste, né, a gente saber que não tem
mais a sua casa, às vezes aquele álbum de fotografias que guardou por tantos anos, que aquilo não vai existir mais, que conta toda uma história de vida. Então, a gente não mensura essa dor, a gente não diz que a minha dor é maior que a do outro, a gente não mede isso, né? Boa noite, Thelma, Maria Silvana, sejam muito bem-vindos. Maurício, Leandro, muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. É com a participação de vocês que a gente inicia essa live e o som para vocês está ok, gente? Fabiana, boa noite. Tudo certinho? Tá me ouvindo direitinho? Então, o luto é uma resposta emocional à perda de alguém ou de algo que é significativo, que representa algo para nós. Com a morte de um ente querido, às vezes, como eu falei, o término de um relacionamento ou até mesmo a perda de um emprego, não é? É um processo natural e individual que pode variar muito de pessoa para pessoa. Então a gente não tem uma maneira. Boa noite, Vera. Seja muito bem-vinda. Mandem seus nomes. A Alice está falando aí, ó, para mandar os seus nomes que ela está anotando ali para mim. Josiele, muito bem-vindo. Mariane, muito boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Manda, gente, o link para as pessoas que vocês acham que deveria tá ouvindo e participando, que às vezes está passando por esse momento. Elizabeth, seja bem-vinda. Olha, de Lavrinha, São Paulo, obrigada pela participação, Elizabeth, seja muito bem-vinda, obrigada mesmo, é muito bom ter pessoas também não só do nosso município, mas de outros lugares. Muito obrigada. Tininha Duarte, boa noite. Sejam muito bem-vindos. E esse tema, Paula, boa noite. Então, esse tema é um tema que a gente vai dizer que ninguém tem como dizer o tempo, o momento, por quanto tempo alguém pode, deve sofrer por algum luto, por algum tipo de luto, por alguma perda, né? As perdas, elas podem ser materiais, podem ser financeiras, podem ser, né, alguém que perde tudo, às vezes construiu um patrimônio, levou todo um tempo para construir tudo, e aí o que acontece? Uma perda. Então isso provoca um luto, às vezes uma dor tão forte que muita gente não dá conta dessa dor. Então como que a gente vai lidar com essa dor? Vamos entender um pouco mais como a gente pode ajudar quem está próximo de nós, ajudar quem está ali sofrendo, o quanto é bom ter alguém por perto, mas também respeitar o momento de cada um, não é? Então, nós temos as fases do luto. Então, nós já descrevemos o que é esse luto, nós dizemos que não mensura e não diz quem sofre mais do que quem. Cada um tem a sua própria maneira, é individual e natural, é um processo de cada um. E aí nós temos as fases. Cada fase que a pessoa passa, quando ela está enfrentando uma perda, né, quando ela está enfrentando o luto de alguma forma. Uma separação, quando vive muitos anos, a pessoa passa por um luto. É um luto não diferente no sentido, a pessoa está ali, né, mas houve aquele rompimento e é preciso recomeçar. E aí é muito difícil recomeçar diante de um relacionamento de tantos anos, né? De construções, de toda uma história. Então, se vive o luto da mesma forma de que alguém que partiu, né? Eu tenho visto também, às vezes, o luto por animais de estimação. Acontece porque o animal, ele demonstra ali todo um carinho, uma atenção, ele é um companheiro, e com isso, gente, pode acontecer da
pessoa, ela transferir para aquele animal, aquele animalzinho, né, aquele companheirinho, o seu amor e receber também daquele animalzinho aquele afeto. Porque o animal, ele chega e ele não pede nada em troca. Ele ajuda, ele tá ali, ele é um companheiro e de repente ele parte. Então, há um luto também pelas pessoas que perdem o seu animalzinho de estimação. E passa da mesma forma que seja uma pessoa da família. A pessoa sofre também e nós temos que entender e respeitar, porque cada um sabe aonde a dor está. Então, se você está passando por essa dor ou conhece alguém que está passando por alguma perda, mande link. A Alice deixou aí o link para vocês e os nomes para o sorteio. Não deixe de mandar os seus nomes para o sorteio. Eu vou sortear um livro com esse tema, né? E aí, para quem estiver na live, estiver conosco aí, vai receber esse livro, está concorrendo ao livro. E então, gente, as fases. A primeira não tem uma ordem cronológica, não tem uma ordem certa, ela pode acontecer de formas diferentes, mas existe essas etapas, né? A primeira coisa é a negação. A negação é quando a pessoa ela tem dificuldade de aceitar a realidade da perda. É uma forma de proteger aquela dor intensa que a pessoa sente. É uma forma de proteger. Nós temos também a perda, que eu não mencionei aqui, que é muito importante, das mães, né, que perdem seus filhos, que às vezes ali no ventre ainda. E aí, como é difícil superar toda essa angústia, né, que algumas mães não chegam a dar à luz, outras já dão à luz e depois perdem seus bebês. E aí é tão difícil falar sobre isso porque parece que não levam em conta esse sofrimento, porque como a criança às vezes não nasceu, né, não chegou a nascer, então não leva em conta esse sofrimento de perda. E às vezes a mãe está com aquela criança, o outro, né, o irmãozinho ali, e às vezes não sabe lidar. Como que eu vou lidar sendo que eu não estou tão alegre porque o meu filho está ali, mas o outro se foi. Então essa perda também nós temos que pensar e ajudar essas mãezinhas, né, que às vezes esperam também uma gestação que não acontece. E aí acontece um luto de uma perda que não houve, né? A mãe espera estar grávida e não está. Então há um luto também pela não gravidez, então pela não gestação. Isso tudo nós temos que pensar. E uma forma é negar. Essa negação à dor, para preservar aquilo que está sentindo. Então a primeira forma é a negação, a não aceitação daquilo que está acontecendo. E quanto é difícil a gente aceitar que a gente não mais vai estar vendo aquela pessoa, não está mais com aquela pessoa junto de nós. Não é fácil, não é? A segunda fase que nós temos do luto boa noite, Fernanda, seja muito bem-vinda. Marlene, muito bem-vinda. Márcia, muito bem-vinda. Deem os nomes aí, pessoal, para o sorteio do livro, né, no final da live. Fiquem aí, não deixa de participar. E lembre daquele que está passando por isso e precisa dessa palavra, precisa entender o que está acontecendo. Então, gente, não deixa de passar para essas pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de ouvir sobre essa situação, como enfrentar essa dor imensurável, né? A segunda fase que a gente tem é a raiva. Raiva às vezes de Deus, às vezes a frustração, né? A dor que sente transforma, é uma forma de transformar em raiva. A realidade, né, direcionada para si mesmo.
até relacionado para si, para quem faleceu, para quem partiu, ou para outra pessoa que está próxima. Então tem essa fase da raiva, que é muito comum e não quer falar sobre o assunto ou quer falar sobre assunto. É importante, nós vamos ver qual forma também de lidar com isso. E aí nós temos também a negociação. Essa fase após a raiva ali, você vê que não tem mesmo como voltar atrás. A gente fica às vezes esperando ali que alguém resolva aquilo e aquilo não não deixe de ser um sonho, que não passe de um sonho. Oi, Jussara, bem-vinda, obrigada pela participação. Nanda, obrigada, gente, pela participação. Se quiser mandar perguntas, comentários, fiquem à vontade, a participação de vocês é muito importante. Muito boa noite, Jussara. Então, gente, essa fase depois da raiva, que é a negociação, nessa fase a pessoa ela tenta fazer acordo com promessas, muitas vezes de esperança, né, que vai reverter a situação. Quem sabe se eu fizer uma promessa, isso vai voltar. Quem sabe se eu conseguir, lidar negociar com alguma na fé com alguém que eu acredito, quem sabe eu vou conseguir trazer essa pessoa de volta. Então, essa fase é muito difícil, ela até de acabar. Essa fase a gente estende um pouco, achando que aquilo tudo, eu vou acordar e aquilo tudo vai ter passado. E aí a negociação deu certo. Como é difícil, né? A gente perceber que aquilo é real e que não é nada de sonho, e que não é nada de... que aquilo realmente aconteceu. Então, é muito difícil. Essa fase da negociação, ela vai fazendo com que as pessoas tentem driblar aquela dor, né? Como se ela quisesse driblar aquela dor. E aí, em seguida, gente, nós podemos ter a depressão. Essa depressão, nem sempre ela vai se estender como uma depressão, como uma doença mesmo. Essa é uma fase. E aí é que a gente tem que observar. Porque a depressão, ela pode, boa noite, Terezinha, Fernanda Ferreira, nem sempre, Maurício, boa noite. A partir do momento, né, que essa depressão se instala, ela não é igual à doença, mas é aí que a gente tem que prestar atenção. Porque se ela toma um rumo em que a pessoa vai se entregando, aí que mora o perigo. Aí é perigoso. Então, é aí que a gente deve estar atento. Olha, tem uma pessoa dizendo que ficava esperando a mãe chegar. Olha só essa negociação aí. Quem sabe, foi uma falha técnica aqui, gente, mas já voltamos. Quem sabe isso pode ajudar eu a lidar melhor, que eu consiga lidar melhor com a minha dor, né? Quem sabe a mãe vai chegar ali, quem sabe ela tá trabalhando e ela vai chegar, isso mesmo. É assim que a gente tenta driblar essa dor, é da forma que a gente vai conseguindo, cada um a sua forma. Por isso que eu disse que é natural e individual. Cada um vai agindo do jeito que pode, cada um vai tentando da melhor forma, né? Tem gente que fala que como se estivesse viajando, outras que às vezes a pessoa ficou internada e aí ainda tá lá. A gente fica nessa expectativa, né? E aí, essa fase da depressão é o que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela é uma fase em que a pessoa que ela está passando, se ela se deixar levar, ela vai levar a uma doença mesmo, a um estado depressivo, e aí, se tornando uma doença, não só uma fase, mas uma doença, aí pode ter sérios problemas, que aí cai na depressão
né? Aquela depressão profunda. Essa tristeza, eu não tenho um tempo. Depende de cada um, depende do parentesco, depende do mesmo dentro do parentesco, pode ter pessoas que conviviam mais, mesmo sendo ou não parentes, às vezes tem pessoas que a gente convive e nem é da família. Então tem pessoas que a gente está junto e a gente quer bem, até mais que alguém da família. Então isso vai depender muito da relação que eu tenho com aquela pessoa ou com aquela coisa, né? Com aquela, como eu falei, do emprego, do relacionamento, do animalzinho. Então é isso que faz com que a gente vá lidar melhor ou não com aquela situação. Renato, bem-vindo. E ali, olha só, nessa depressão, a pessoa ela pode se sentir sobrecarregada, né, pela perda, refletindo sobre a vida, sobre a ausência daquela pessoa. Então isso, ela pode se arrastar um pouco mais. Mas não temos que ficar atentos por conta... Olha, tem mais um comentário aqui. Desde mais nova sofro muito com as perdas. Então, olha só que colocação legal isso. Porque muitas vezes a gente não consegue mesmo, na maioria das vezes. O psicólogo muitas vezes tem que tratar com outro psicólogo, com outro colega. Por quê? Para lidar com seus próprios problemas. Então, a pessoa, às vezes é importante que ela busque uma ajuda. Tenta ser forte, né? Mas isso é muito difícil. É muito difícil. E a gente tem que trabalhar, às vezes no consultório, com essas perdas, a questão do desapego. Não, muita gente relaciona o desapego com abandono. Não é isso, gente. É cuidar da mesma forma, é estar junto da mesma forma. Só que eu ter a consciência de que aquilo não vai ser para sempre. E eu poder conseguir desapegar afetivamente. É todo um trabalho para que isso consiga ser feito. Não dá para simplesmente deixar de sentir aquilo que sente. Não é assim. Mas eu entender essa diferença entre eu poder ajudar, estar ali do lado, estar pronta a ajudar, e eu entender que aquilo não vai ser para sempre. E aí a gente saber lidar com essa dor para que aquilo não nos leve a uma depressão. Fácil nunca vai ser. Mas aí eu te pergunto, minha amiga, o que foi fácil na vida? O que é fácil na vida? Não é mesmo. Não é. A gente sabe que nada é fácil, mas é aí, lutando, dia a dia, buscando ajuda, tentando superar cada dificuldade, que a gente consegue ir aprendendo. Cada sofrimento, cada barreira, cada dificuldade que nos fortalece e nos torna quem somos. Olha, tem uma pessoa dizendo, não superei até hoje. Éramos muito apegadas, tá vendo aí? Ó? É isso mesmo. É esse apego, é essa questão. Olha, tem outro comentário. Todos os dias fico esperando minha irmã me ligar, mandar mensagem, como fazia. Depois vejo que estou ainda com o meu coração muito esperançoso. Deixa eu terminar aqui. Muito espedaçado, né? Ainda com muita saudade, ainda não sei lidar com a dor. Compreender que isso é no dia a dia que a gente aprende a lidar. Hoje nós estamos um pouco com a internet um pouco oscilando, né? Oscilante, mas não saia daí. Deixando o nome para o sorteio que nós vamos ter no final da live. E obrigado pelos comentários. Eu fico muito feliz por ver essa interação com o nosso assunto de hoje, as perdas e o luto, como lidar com elas. E é isso aí mesmo. A gente não adianta falar para as outras pessoas que isso vai passar. Não é passar. A gente e nem precisa passar. A gente tem uma história de vida com aquela pessoa, né? Como a nossa amiga disse ali, que às vezes fica esperando a irmã ligar, mandar mensagem. E tudo bem. Nós vamos falar em situações ali que a gente pode fazer para que isso melhore. Eu vou falar para
para melhorar um pouco essa questão aí do apego, essa questão também do esperar ali, dessa expectativa que a gente tem. Mas é importante a gente não desistir e trabalhar com as outras pessoas que ficaram esse desapego. Porque a gente não quer trabalhar o desapego porque a gente entende que desapegar é abandonar. E não é. Desapegar é eu entender que eu vou cuidar, eu vou estar ali, mas em certo momento ou eu ou a outra pessoa não vai estar mais aqui. Que hoje eu estou no emprego, mas amanhã pode ser que eu não esteja, que eu não sou eterna naquele emprego, que eu não sou eterna naquela relação. Porque se ela não termina em uma separação, pode terminar na partida de um ou de outro. Então a gente não vive o luto todo o tempo, mas a gente trabalha porque sabe que ele vai acontecer um dia. A gente não vive pensando no luto e nas perdas, mas a gente se prepara para elas. Mais um comentário lá. Comigo o que acontece quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto de verdade. E quando Deus a chama para a eternidade, eu sofro. Sim, realmente acontece, né? Da pessoa, ela sofre demais, claro. Eu entendo perfeitamente. É porque você deve ser uma pessoa muito intensa. Eu tenho certeza que você é uma pessoa intensa. E o seu coração querendo abraçar a todos, acolher. E isso é muito importante. Mas é importante também a gente tratar para que isso não seja tão sofrido para você. Que isso possa, tenha as dores, mas você consiga separar. Você está viva, você pode continuar, você tem todo o direito de continuar feliz. Não tem problema você não estar o tempo todo triste por aquela perda. E muito emotiva, é porque você é intensa, isso mesmo. Excelente comentário, porque esses comentários, pessoal, é que faz com que as outras pessoas se identifiquem e veja que não é só ela que passa por essa situação, não é só ela que passa pelas dores e as perdas, seja ela de qual forma for, mas que nós podemos melhorar ressignificar isso dentro de nós, para que não seja tão sofrido, para que não seja tão intenso e que eu consiga viver além da pessoa que foi ou além daquilo que aconteceu. Eu não estou comparando, pessoal, eu não estou comparando de forma nenhuma a dor de quem perde alguém com a dor de quem perde algo, mas dor é dor. Naquele momento, para quem perdeu alguém e perdeu alguma coisa, é uma perda. E cada um tem que aprender a lidar com aquela situação de forma diferente e individual. Cada um vai achar uma maneira de lidar com isso da sua forma. E aí eu digo, e se eu não sentir tanto assim? Boa noite, Ilma, seja bem-vinda à nossa sorteada. Hoje nós temos sorteio novamente, hein? Vamos deixando o nome aí, Jusceia, Jeane. Vamos deixando os nomes aí, que a Alice está anotando os nomes de cada um que está participando aí para um sorteio. Juliana, seja bem-vinda. Nós vamos ter sorteio no final da live, deixe o seu nome. Muito obrigada, Ilma, pelo elogio. E aí, deixa seu nome para participar do sorteio. Depois eu vou divulgar o nome do livro que eu vou estar sorteando, né? E como que a gente faz para poder pegar também o prêmio quem for sorteada, né? Grisa, né? Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Todos aí, Denise, deixa os nomes para o sorteio. E aí nós vamos falando aí, boa noite. Fabrício, Jusceia, boa noite, sejam bem-vindos, é um prazer imenso ter cada um de vocês, Edson, cada um de vocês aqui comigo, né, Gilda. E esse tema de hoje, ele precisa ser quebrado o tabu de falarmos sobre isso. Eu não estou aqui dizendo da questão do luto apenas porque os outros sofrem.
eu também passei pelo luto. Eu também estou passando pelo luto. E não é fácil. Não é fácil para mim também. Não é fácil para ninguém. Mas a gente está aqui, um dia de cada vez. E é assim que a gente vai superando. E quem sabe nesse calor aí que vocês trazem, nesse calor juntos, a gente supera. Se a gente tem as pessoas do nosso lado, se a gente tem pessoas junto com a gente dor fica, a gente fica mais fortalecida. A gente fica mais, não sente tão sozinho na dor. Por mais que a gente esteja cercado de pessoas, a gente aprender a lidar com essa dor é muito importante. Olha só, mais uma amiga. Sou apegada à família. Quando Deus chama, aí morri também. Um pedaço de mim, na minha vida, tem que continuar, mas a vida tem que continuar. Com coração doloroso, né? Dolorido, isso mesmo. E é difícil o luto. E como, né, minha amiga? É isso mesmo. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Eu não vou ser hipócrita de dizer assim, porque eu sou psicóloga, eu não sofro. Imagina, antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano. Né? Vamos mais um comentário. Convivi com pessoas muito humanas, por isso me apeguei muito a elas. Quando elas partiram dessa vida, eu sofri muito, é isso mesmo. Mas que bom que você veio para cá conosco hoje. Que bom que cada um de vocês está aqui e a gente dividindo tanto essa dor, quanto também a gente poder trabalhar tudo isso e dizer, eu tenho uma história. Olha que lindo do que você falou. Você estava com pessoas tão humanas na sua vida. Que privilégio, minha amiga. Que privilégio você teve de conviver com pessoas tão boas e poder dividir a sua vida com elas. E é por isso que você é privilegiada por ter tido essa oportunidade. E cada um de nós somos privilegiados por ter convivido com pessoas que, se a gente está sentindo, é porque foram tão boas, é porque fizeram parte da nossa vida, da nossa história. E com isso, a gente pôde e pode hoje dizer que a gente também pode ficar alegre por ter tido essas pessoas na nossa vida. Isso é muito importante. Por isso eu digo mais uma vez que nós somos privilegiados de ter convivido com pessoas que hoje não estão aqui, mas também nós tivemos esse privilégio de estarmos juntos. Né? Nós fizemos parte, elas fizeram parte da nossa vida. E trabalhar esse apego nos ajuda a viver isso, e não só o luto, mas o privilégio de ter podido conviver com essas pessoas. Isso é o mais importante, que você teve o privilégio de ter essa mãe que você espera chegar. Quantas pessoas foram abandonadas por suas mães e você tem o privilégio de esperar ela chegar, porque ela chegava, ela estava sempre ali. Então, olha como isso é importante. Ou você, a sua irmã, que te ligava, te mandava mensagem. Olha que privilégio. E hoje você tem essa lembrança, e a lembrança dessa história ninguém te toma, ela é sua, e por isso você pode ter esse contato com as pessoas nesse sentido. Se você fechar os olhos, você consegue imaginar a pessoa, a situação vivida, e isso é muito importante. E isso ninguém tira de você, e tudo bem você pensar assim. E voltando um pouquinho aqui, aí nós temos a aceitação. Finalmente, a aceitação. A pessoa começa a encontrar uma forma de aceitar a realidade da perda e a seguir em frente, embora isso não signifique esquecer. Então, essa aceitação, ela é algo que você não é que você vai esquecer de forma nenhuma, você não vai esquecer a pessoa, mas você vai encontrando maneiras de lidar no dia a dia com aquela situação nova. É o reaprender, que eu falei que no caso às vezes uma separação de anos, né, a pessoa conviveu ali 30, 40 anos e aí mais de 20 anos, não importa o tempo, mas toda aquela história, e aí uma separação também é um luto. Então, essa forma de lidar com isso, oi Kelly, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. É nós juntos, né? Nós todos juntos nessa luta
pelo luto. É nós todos ali, vamos lá, mais um comentário, o que se faz com essa saudade tão doída? Então, irmã, olha só, essa saudade, a gente tem maneiras, vamos lá, vamos responder a pergunta, nós temos formas de estar ali, encontrando meios. Um meio é escrever. Escreva a carta, escreva para alguém, para aquela pessoa, da forma que você quiser. Se for eu te perdoo por aquilo, eu gostaria de te dizer, escreva para aquela pessoa a carta que você gostaria de ler para ela. Escreva, vai colocando tudo no papel, vai passando para o papel tudo aquilo que você gostaria de falar, de pedir. Se for uma despedida, no sentido de alguém que não teve oportunidade de se despedir, mas coloque no papel. Isso vai te ajudar a transferir aquele sentimento, tudo aquilo que você está sentindo, para um lugar diferente. E isso pode ajudar a ressignificar a sua dor. Manter também algumas formas de lidar com a situação em forma de rituais, né? Quem é católico pode pôr uma missa, pode colocar, ou as pessoas podem lá colocar flores lá no cemitério, formas de homenagear a pessoa, formas que você vai encontrando de lidar. Ah, que bom que você gostou, escreve, você vai ver, depois você me conta. Essa carta vai te fazer muito bem. E você põe tudo o que tiver vontade, vai te ajudar muito. Foi um comentário da nossa amiga ali, né, que fez, demonstrou essa afetividade, né, e falou que é muito emotiva. Então, escrever a carta vai te ajudar muito, tenho certeza. E aí, formas de homenagear. Isso ajuda muito a gente a lidar com essas situações. Da forma que for vindo para você, essa homenagem, essa questão de estar colocando ali, né, uma forma de lembrar daquela pessoa. Vamos lá, mais um comentário. Aceitar não aceita, né? A dor pode minimizar, mas a lembrança fica sempre gravada na memória, com certeza. E tudo bem, olha lá. Estou sempre colocando missas quando sonho com os meus entes queridos, peço para colocar flores também para eles. Ótimo, é isso aí. Obrigada pela ajuda, é isso mesmo. São esses rituais, são essas formas que vão ajudando a gente a enfrentar isso. Exatamente. Agora falta a carta. Depois você me conta o efeito da carta, o quanto que faz bem. E aí, quando ainda assim fica difícil, busque ajuda profissional. Porque na psicoterapia, a gente tem condições também de ressignificar essa dor. É como você diz, não vai tirar a dor. Não é para isso. Não é para tirar, não é para esquecer, aliás, né? Não é para tirar a dor, não é para esquecer a pessoa, mas é para que aquela dor ela seja de uma forma diferente, em forma de saudade, daquela lembrança boa, daquilo de você poder reviver aquilo de forma diferente. Então, isso você pode fazer. Isso vai te fazer muito bem. Isso vai te ajudar a enfrentar tudo isso que você está passando. Então, faça isso. Escreva essa carta, ou busque uma ajuda, ou faça como a nossa amiga ali, da forma quando sonha, né? Faz uma prece, faz uma oração, pede a Deus que os acolha, da forma que você acreditar, da forma que for melhor para você. Mas esses rituais nos ajudam muito, nos ajudam a enfrentar essa dor, né? E aí é importante a gente lembrar que essas fases, elas são
lineares, né? Elas são lineares e podem ser experimentadas de várias formas. Não tem uma forma certa, essa aqui tá certa, essa aqui tá errada, de forma nenhuma. Cada um vive o luto à sua maneira. Não, mas tá desse jeito, tá errado. Não, não é isso. A gente tem que observar a questão da depressão, como eu falei. Porque uma pessoa que ela entra em depressão após luto, boa noite, Roseli, né? Roseli, boa noite, seja muito bem-vinda. Deixando os nomes aí para o sorteio, hein, gente? Não esqueçam. Tá aí a Alice anotando os nomes aí. Thelma, seja bem-vinda. Então, olha só, a gente precisa viver a nossa maneira. Tem que prestar atenção na depressão. Gostou da ideia da carta, né? Isso mesmo, é muito gratificante. Eu mesmo experimentei escrever a carta. Eu mesmo coloquei no papel e foi muito bom. Me ajudou muito escrever essa carta dizendo tudo o que eu queria. E às vezes eu ia falar para quem, quando, como. Então é isso mesmo. Faz muito bem pra gente. E aí você que sabe, você pode guardar, você pode reler, você pode queimar para que a fumacinha, né, representada ali suba até o céu. Então é uma forma simbólica, mas que nos ajuda muito na questão da dor. E aí, como eu estava dizendo, a questão da pessoa que ela entra em depressão, ela pode desenvolver várias situações que podem prejudicar a vida dela por conta aí já da depressão, por não superação do luto. Então, precisa ser tratado, precisa ser visto para que se consiga superação, né? E essa superação é da sua maneira. Não existe o certo e o errado, como eu estava dizendo, né? É fundamental dar esse tempo, dar o espaço, o tempo, né? Para a pessoa processar, para a pessoa entender as emoções, né? Ver se precisa de apoio, conversar com amigos, com pessoas mais próximas, familiares. E no caso do profissional que eu falei também, pode ser uma saída. Agora, tem momentos e tem pessoas que às vezes precisa ficar ali um tempo sozinho. E tudo bem, viu, gente? Tudo bem ficar um tempo sozinho. Mas e aí? Como é que eu faço com as outras pessoas? Elas estão querendo me dar o apoio, mas eu não tô querendo esse apoio agora. Eu quero ficar sozinha. Seja sincero. Fale com a pessoa, olha, hoje eu não vou fazer, eu não tô querendo conversar. Vamos marcar outro dia, né? Vamos deixar para um pouquinho para frente. Eu tô tentando entender o que eu tô sentindo ainda e aí depois a gente conversa. Mas eu te agradeço pelo apoio. Sei que eu posso contar com você. Agora, se a pessoa não lidou muito bem com isso, aí já não é um caso seu. Olha lá, mais um comentário. Quando sabemos se estamos vivendo um luto normal ou estamos com depressão? Então, é o que eu falei, mas a gente coloca de uma forma mais profunda. O que acontece? A gente tem o tempo próprio para cada um passar pelo luto, cada um. Mas você está conseguindo realizar as suas atividades do dia a dia? Se você está conseguindo fazer né, tudo o seu normal, mas a tristeza está ali. Então, é um ponto positivo que você está vivendo um luto normal, né? Agora, se você não está conseguindo, deixando de fazer as suas atividades, se está mais forte a dor do que você conseguir fazer tudo que você fazia antes, às vezes nem tudo, mas pelo menos a grande maioria, então é esse tempo. É esse tempo que você precisa para ir voltando, mas é necessário ir voltando. E aí você consegue, enquanto você está fazendo as suas atividades diárias, você consegue diminuir um pouco aquele pensamento do início. Sabe quando acaba de acontecer a perda e aí aquilo é tão intenso que a gente não esquece em momento nenhum.
E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente consegue ficar, a gente lembra, a gente tem um momento de sofrimento, mas a gente consegue seguir adiante. A gente consegue trabalhar, no caso estudar, ter contato com as pessoas, não tá o tempo todo se colocando em casa, recluso, né? Querendo ficar só fechada. Às vezes, assim, quando acontece uma perda muito próxima, às vezes a gente vai demorar um pouco para sair. Eu falo assim, para uma festa e tudo bem, cada um tem o seu tempo. Mas eu digo as atividades diárias, de forma que você consegue realizar tudo aquilo que você gostaria no dia a dia. Agora, se mesmo assim tá em dúvida, aí é bom procurar um profissional para te ajudar a avaliar, tá? Porque, como eu falei, cada um vive de uma forma. Então, não dá pra gente falar assim, não, é X tempo e depois disso é depressão. Não, não é bem assim. Se tá percebendo que tá além das suas forças, é melhor procurar o quanto antes, até para superar, tá? Então, até para você superar, quanto antes você buscar melhor. Né? Na pandemia, nós tivemos muito esse problema, né? Perdas. E aí foi um processo, porque não tivemos nem despedida das pessoas. A pessoa não tinha como se despedir, né? Daquele ente querido, que às vezes entrava no hospital e já não saía da mesma forma, né? Não saía. E aí os familiares não podiam mais ter contato. E aí com isso nós tivemos muito esse trabalho na clínica com os enlutados da pandemia, tá? Então, isso nós tivemos um trabalho muito grande e temos que fazer esse trabalho para poder ajudar. Porque se a gente não cuida, isso vai se estendendo e a gente muitas vezes não percebe. Então, perceber o que está mais difícil do que o normal, busca ajuda. Até porque, se você buscar essa ajuda, você pode vencer mais rápido. Então, é dessa forma aí que a gente vai encontrando essa resposta. Até que ponto é normal e até que ponto precisa de ajuda. Uma avaliação seria o ideal após um certo tempo, né? Assim, que tá recorrente, tá? Vamos colocar aí uns 6 meses, dependendo do parentesco, né? Um ano. Até aí a gente pode ir vendo como que tá, mas você tá conseguindo viver o normal do cotidiano, né? Pelo menos, tá? Então é importante a gente verificar isso. Eu lembrei também de uma questão de perda, né, que muita gente vive. Eu falei muito aí no início das pessoas que descobrem que não podem ter filhos. É um luto também e isso pode levar a uma depressão. Então a pessoa ela tem uma expectativa de poder ter filhos e aí descobre que não pode. Então precisa às vezes de uma ajuda para lidar com isso, né? Ou a perda também de um bebê que às vezes vai nascer com algum problema. Então há um luto daquele bebê saudável e aí precisa acostumar que aquele bebê não vai ser o mesmo, né? Então tem esses lutos também que são importantes. O bebê vai nascer, mas ele está com um problema e eu não sei lidar com isso. Então houve a morte, né, daquele bebê saudável que eu criei dentro de mim. Então é muito importante a gente entender isso também, né? Para poder a gente conseguir lidar com essas dores todas, né? Que são muitas. As reações, né, que a gente tem, cada um tem uma reação. E essas reações dependem de cada pessoa. Ela não tem durante o luto, pós o luto, né? A tristeza, a culpa, o alívio e até mesmo, gente, a alegria. Não alegria pela perda, mas às vezes uma pessoa ela demonstra às vezes o seu luto tentando lidar com ele de uma outra forma. Então ele vai viver, ele vai fazer e tudo bem também, gente. Vamos supor que uma pessoa cuida de um parente, uma mãe, um pai durante anos e ali dedicado, tem a questão do apego.
Mas tem gente também que sente um alívio. Não é da pessoa ir embora, mas de todo aquele sofrimento acabar. Foi feito tudo que podia. Então, a pessoa se sente aliviada e às vezes se culpa por estar sentindo aquele alívio. Então, não precisa se culpar. Não precisa, porque às vezes as pessoas não vão entender porque fica esperando, né? Aquela situação ali de tristeza profunda, de um sentimento arrastando, né? Ali arrastado pela dor. E às vezes a pessoa não tá dessa forma e tudo bem. A gente tem que respeitar o outro na sua individualidade, passar com o sofrimento. Eu disse no início, é natural, né? É natural e individual. Eu falei isso no início. E não deixem de participar aí do sorteio, gente. Quem estiver aí na live vai estar concorrendo aí a um livro, né? Todos que participarem da live e ficar aí conosco, vai participar do sorteio de um livro muito bom sobre o luto. Então vamos lá. Eu tentei fingir que não estava sentindo nada, mas depois de um tempo desabei. Quando a gente tenta não sentir, mas está sentindo, é diferente de quando a gente, não é que não está sentindo, a gente tem uma forma diferente de lidar com a situação, mas quando a gente foge, como a pessoa falou ali, então quando a gente foge do sentimento, aí quando ele vem com mais intensidade, porque eu não vivi as etapas. Lembra das etapas? De não aceitação, de revolta, às vezes de negociação. Então é preciso passar sim pelas fases do luto. Obrigado pelo comentário, porque isso nos ajuda a entender melhor aquilo que foi a dor, e a dor é de cada um. Então, quanto mais a gente foge dela, quando ela vem com mais intensidade. Então, é importante que a gente compreenda que a gente vai passar, e tudo bem passar pelas fases, mas que cada um tem a sua maneira. Você olha e fala assim, nossa, mas aquela pessoa, olha, perdeu ali alguém, e não tá nem aí. Não tá nem aí, gente. Ela tem a forma dela de lidar, mas ela tá conseguindo lidar bem com aquela situação. Ela tá conseguindo superar aquela perda de uma forma diferente. E tudo bem também. Não tem uma maneira certa de lidar com isso, né? O processo de luto, ele é, assim, tão individual, tão mesmo assim, de cada um, que só quem passa que pode dizer. Lembra uma vez numa live que eu falei assim, gente, até a mesma dor que a gente passa numa mesma cirurgia, às vezes numa picada de inseto, às vezes para um, nossa, mas doeu, que dor, e o outro fala assim, nossa, nem foi nada. É para cada um. E o luto é da mesma forma. Cada um, às vezes uma família grande, daqueles irmãos, dentro, cada um vai sentir de uma forma diferente. Cada um vai enfrentar de forma diferente. E tudo bem. Eu não tenho que esperar que o meu irmão, a minha irmã, vai sentir da mesma forma que eu. Porque vai o que a colega falou ali, né? A nossa amiga falou. Se ela é mais apegada, se ela é mais emotiva, ela vai sentir mais. Se o outro é mais prático, é mais lida melhor com as coisas, não é mais racional, ele vai lidar de forma diferente. Então não é que não está sentindo. Tem gente que às vezes quando fica nervoso, ri. Quem nunca viu? Às vezes está tão nervoso, está debochando, está sendo irônico. Não, é uma forma de demonstrar. É uma forma de demonstrar aquilo. E aí, com isso, a pessoa, o que ela faz? Ela ri. Ela ri de nervoso. Ela não está debochando de ninguém. E tudo bem, é a forma da pessoa lidar com aquilo. Tá certo? Então, as estratégias de enfrentamento, eu cheguei a compartilhar com você, né? Com vocês aí. Cada um tem uma forma, mas buscar. Às vezes, assim, naquele momento, tudo bem ficar um pouco ali na sua,
ficar um pouco recluso, mas não deixar que isso seja totalmente, vamos lá. Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer na nossa família, é isso mesmo. A gente acha mesmo, eu concordo com você, a gente acha que isso nunca vai acontecer. Por isso que a gente deve estar sempre trabalhando a questão da perda, porque hoje a gente está, amanhã a gente não sabe, até a gente mesmo, cada um de nós. Então a gente precisa preparar os nossos filhos, a gente precisa dar caminhos para eles conseguirem superar, caso saibam lidar sem a gente. A gente precisa entender que a gente não vai ser eterno e que as pessoas que estão ao nosso lado também não vão ser eternas. Por isso eu gosto muito daquela música, né? Abrace mais, ame mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar, né? Essa música é linda e ela fala exatamente isso. Ela fala pra gente amar hoje, pra gente abraçar hoje, nas dificuldades. Tem mais um comentário. Não, eu já li esse comentário, é o da família. Então a gente entende que isso é a melhor forma. É o hoje, gente. É o hoje que a gente tem que entender, é o hoje que a gente tem que fazer. Então não perca tempo. Faça hoje, abrace, ame, beije, aperte, né? Se é o seu emprego, curta hoje você está ali, amanhã a gente não sabe se a gente vai estar no mesmo emprego, na mesma colocação, né? No mesmo cargo, se a gente vai estar onde a gente quer trabalhar, mas o importante é a gente viver o hoje. Por isso que é tão importante, eu costumo dizer o seguinte, se a gente deixasse de viver o futuro, deixasse de viver, lembrar o passado o tempo todo e vivesse o presente, como é bom o presente. Todo mundo gosta de ganhar presente. Então, se a gente vivesse mais o presente, talvez a gente fosse mais feliz. Então, quando o teu pensamento vai lá no passado, traz ele de volta para não ficar remoendo o que não fez. Quando o teu pensamento for lá no futuro, busca ele, puxa ele como uma pipa, traz ele de volta e fique aqui, no hoje, no presente, no que você tem agora. No dia de hoje, o que você fez, o que você não fez, tenta fazer para que você hoje viva de forma intensa. Amanhã pertence a Deus. Exatamente, é isso mesmo. O amanhã pertence a Deus. Já pensou se a gente conseguisse viver isso o tempo todo? Que sucesso! Ia ser muito bom. Ia ser bom demais. Então vamos tentar? Vamos fazer um acordo aqui? Vamos tentar viver isso mais? Vamos tentar fazer com que as pessoas que estejam à nossa volta se sintam melhores perto da gente. Eu tô tentando a cada dia. A gente não é perfeita, a gente não consegue o tempo todo, mas a gente tenta. É importante, como lembrar sempre dessa música, desse pedacinho de música, né? Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Então é hoje, é o nosso presente. É quem está à nossa volta hoje, as pessoas que estão ao nosso lado. Porque quem partiu não está fisicamente, mas dentro de nós está vivo. E isso ninguém tira. E isso a gente pode levar e pode fechar os olhos com saudade, mas também ao mesmo tempo com muita força, porque nós tivemos esse privilégio. Procurar ser luz na vida das pessoas, exatamente. É ser luz na vida de cada um. É ser luz enquanto a gente pode estar junto, né? E quando a gente não estiver junto, que a gente escreva cartas, que a gente feche os olhos e tenha momentos que voltam na nossa memória e possam se fazer cada vez mais presente. E aí a gente poder estar a cada dia tentando melhorar para que a gente consiga superar tudo isso, né? Eu me incluo. Precisamos deixar saudades no coração das pessoas quando formos partir dessa vida. Sim, mas saudades de falar, olha,
Eu quero saudade de alegria, eu quero saudade de como eu estive presente, o quanto eu, estive presente, o presente sou eu, tá vendo? Seja o presente na vida das pessoas. Saudade sim, tristeza não. Isso mesmo. Que lindo, amei a frase. Vou escrever, hein? Saudade sim, tristeza não. A gente tem que lembrar com alegria, né? Com a alegria das pessoas que tiveram. Nós tivemos esse privilégio de estarmos juntos com essas pessoas. Vamos, como que eu digo? Vamos honrar a vida dessas pessoas que estiveram conosco, e nós tivemos o privilégio de conhecer, de fazer parte, de abraçar, de acolher e ser acolhido, né? Então, é isso mesmo, é a gente se permitir lembrar, né, de forma saudável. Tristeza, não. Saudade, sim. Saudade é muito bom de viver, né? A gente quer matar a saudade, mas a gente tenta de outras formas, da forma que for, essas homenagens, né? Esses rituais que vão nos ajudando. Lidar com o luto pode ser um processo desafiador e único para cada pessoa. Aqui estão algumas dicas, olha só. Então, permita sentir. Permita-se. Se tá doendo agora, não tem problema. Permita sentir, porque você precisa passar por isso. Aceitar as emoções, reconhecer que elas vão passar. As emoções, elas vão mudando. Hoje eu sinto muita saudade, mas com um pouco de felicidade das coisas que a gente viveu. Exatamente, perfeito, é isso mesmo, que bom. Olha como é muito mais gostoso a gente sentir dessa forma, né? Tudo isso que a gente sente vai superando, a gente vai superando dia a dia. Saudade de muita alegria e privilégio de fazer parte de uma lembrança gostosa e linda. Nossa, gente, vocês são poéticas demais, que sucesso! Palma pra vocês, amei! Muito bom, sabe? Eu acho que valia a pena fazer posts, depois eu vou printar esses posts aí, esses comentários, e vou printar e colocar num post, porque tá lindo os comentários. Tão lindos mesmo, exatamente. Assim parece que dá uma força pra gente seguir, não é? É superar a tristeza, superar a dor, superar a ausência. Mas a saudade a gente pode, porque a gente viveu. E são histórias vividas, por isso que são tão importantes. Muito bom mesmo. Buscar apoio, gente. Busque o apoio, conversar com as pessoas. Como eu falei, tem aquele momento, né, de ficar sozinho, tudo bem, você precisa se respeitar, é o seu tempo, mas quer falar, fala. Vai atrás para conversar com alguém de confiança ou buscar ajuda e poder falar num lugar certo, né? Cuidar de si mesmo, é importantíssimo você cuidar, priorizar a si mesmo, tanto físico quanto mental. Dormir bem, alimentar-se bem, de forma saudável, praticar exercício que vai te ajudar também a tirar aquele pensamento o tempo todo. Cuida. É normal não querer falar sobre a pessoa, não querer nem ver as fotos? Sim, é normal. É aquilo que eu falei. Dentro daquele prazo ali que eu falei, né, dependendo de cada um, eu falei mais ou menos assim 1 ano, mas assim, de tudo isso, tem que avaliar também, mas é normal sim, é normal, até a pessoa precisa daquele tempo, cada um de um tempo, tem gente que é mais rápido, tem gente que gosta de ver, tem gente que para matar a saudade, tem gente que gosta de não ver para não ficar lembrando, né, mas é o que eu falei, depende muito da intensidade e do tempo, né, a gente tem que avaliar aí, o ideal seria uma avaliação mesmo, para ver até que ponto tá tão intenso isso, tá certo? Estabelecer uma rotina. Então, manter uma rotina é muito importante para trazer assim, um senso de normalidade, voltar um pouco a rotina de antes do acontecido, seja do emprego, seja, eu tô falando de forma geral, né? Mas é importante voltar a uma rotina. Depois de algumas perdas de pessoas tão amadas por mim, e que foram muito importantes na minha vida, aprendi a viver
Vou abrir aqui o restante do comentário, pessoal. Não tá querendo abrir. Aí, deu. Importantes da minha vida, aprendi a viver um dia após o outro. É o presente, minha amiga, é isso mesmo. Aprendeu a viver o presente. Então, vamos trabalhar essa questão da de ser emotiva e de viver a vida intensa e o desapego. Não é abandono, não é deixar de gostar. O desapego é você poder estar junto, mas quando a pessoa se for, você está, tipo assim, sofre, mas fica tudo bem, né? Você tem aquele tempo e fica tudo bem, tá certo? É só pra gente ir finalizando aqui. Lembrar da pessoa, né? Criar esses rituais que eu já falei, essa parte eu já falei, né? Tem mais? Não. Ajuda profissional que eu já falei, né? Ter uma certa paciência, não querer aquelas respostas o tempo todo, né? A gente tem muita coisa para falar, mas ao mesmo tempo, né? O nosso prazo já praticamente se esgotou. E aí eu vou pedindo para a Alice vir com os papéis para que a gente consiga fazer o sorteio, todos que estão aí participando. Eu quero falar dos livros, olha só, esse livro aqui é o que eu vou sortear. Superando a dor da perda de quem você ama, uma ajuda do processo de transformação do luto em uma doce lembrança. Esse é o que eu vou sortear. Nós temos esse aqui, Esperança, cadê você? O que fazer para não entrar em desespero? Então, esses são alguns. Depois eu posso deixar o nome aí para vocês. Eu vou fazer um sorteio desse aqui, tá? E aí, é muito bom. Tem algumas leituras que são boas também. Eu posso deixar um nome aí para que vocês, aprendendo a lidar com as perdas, tem ali. Depois eu posso passar também os nomes aí nos comentários, né, da live. E no Instagram eu vou deixar também, no meu Instagram, @LidianeScalione, eu vou deixar lá os livros para que vocês possam ter a foto, o acesso aos livros, que vocês possam conhecer também cada um, tá? Expressar o sentimento é muito importante, gente, a gente poder expressar os sentimentos. A Alice está chegando ali com os papeizinhos. Como ajudar alguém, né? Um familiar, alguém que está passando com um luto, né? Você faça presente, deixe ali o seu apoio, ofereça esse apoio, mas respeite o momento da pessoa, tá? Respeite aí o momento. Pode entrar, Alice. A Alice está chegando aqui. Vem cá, Alice, dá um alô pro pessoal. Vem de cá, Alice. Tem muitos nomes aqui. Ah lá, essa é a Alice, ela é minha ajudante aqui, né? Nós vamos fazer o sorteio, bastante gente aqui. Vamos lá, Alice vai nos ajudar aqui, ó, os papeizinhos. Vem cá, Alice, tira um aqui. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Jussara Perpétua Chagas. Aí, Jussara, ó, o livro é seu. Eu vou deixar meu contato aí, se você quiser me chamar pelo Instagram também, Jussara, tá aí, né? Aí, tô vendo você. Então tá aqui, ó, o livro é seu. Aí, se você puder entrar em contato comigo, para poder a gente combinar de entregar o livro para você, tá bom? Parabéns, você participou o tempo todo aí, então foi muito merecido. E a gente vai estar sempre fazendo esses sorteios, essas, né, pequenas lembranças aí para quem tá aqui firme com a gente, né? Eu gostaria de deixar pra gente finalizar uma mensagem, né? Uma coisa também, gente, as frases, sabe aquelas frases clichê? Ai, gente, meu Deus. A pessoa está num lugar melhor. Né? Isso aí, assim, não é uma coisa que vai ajudar a pessoa. Não é uma coisa que vai confortar. Vai estar num bom lugar. Vai estar... Não. Vamos, né? Vamos, assim, fazer com que as pessoas, elas mesmas pensem da forma que elas acharem melhor, de acordo com a sua fé, com a sua maneira de lidar,
né? Nas tarefas práticas também, gente, às vezes está ali oferecendo, quer que eu arrume a sua casa, quer que eu te ajude, olha lá. Que felicidade, nada é por acaso, tá vendo? Pedi a Deus agora para ser sorteada, porque gostei muito do título do livro. Aí, ó, olha a fé, hein? Isso aí, parabéns, parabéns. Tinha muito assunto, gente, mas eu vou deixar aqui uma mensagem. Queridos amigos, chegamos ao final da nossa live de hoje. Queria ficar mais. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui compartilhando suas histórias, sentimentos. O luto é um caminho difícil, mas juntos podemos encontrar conforto e apoio. Imagina, obrigada pela sua atenção aqui na live, que Deus continue te abençoando muito. Obrigada, eu que agradeço pelo tanto que as pessoas me ajudaram aí, porque sem vocês nada disso é possível, né? Lembrem-se de que não estão sozinhos nessa jornada. Continue cuidando de si mesmos e uns dos outros. Se precisarem de alguém para conversar, não hesite em buscar apoio. Até a próxima, que possamos sempre honrar as memórias daqueles que amamos. Um abraço carinhoso a todos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tinha alguns filmes também, eu vou deixar no Instagram, tá bom? O nome dos filmes que tem para que a gente, se vocês quiserem ver, possa ajudar também. São filmes gostosos de ver, né? Tipo aquele Up, né? Uma aventura, como que é? Up, Altas Aventuras, né? Do filminho daquele vovozinho com balãozinho, né? Muito legal. Então, esse tipo de filme nos ajuda. Eu vou deixar todo esse material lá no meu Instagram, Lidiane Scaglione, tá? Eu sou professora, psicóloga, hipnoterapeuta, trabalho com a hipnose, então estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigada, eu que agradeço, viu, gente? Todos os comentários, todos são importantes, eu agradeço a participação de cada um, viu? Uma excelente noite, que Deus abençoe vocês nessa jornada agora para honrar a memória daqueles que amamos. Tudo de bom para cada um de vocês. Jussara, entra em contato pelo meu Instagram, você consegue tem o meu WhatsApp lá que cai direto, tá bom? Se puder entrar em contato, ou mesmo pelo Facebook, você pode me chamar no Messenger também, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom, até daqui 15 dias, tá bom? Beijo. Se quiserem também sugerir alguns títulos, obrigada, Fabiana, que bom que você gostou. É muito bom esses feedbacks, viu? Forte abraço para você também, ótima noite, obrigada a todos que participaram conosco, é isso aí. Até mais.